Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no programa de hoje vamos comentar sobre o anime Torre de Deus. Mas antes disso, quero adicionar uma informação que esqueci de mencionar no vídeo anterior. Esqueci de mencionar que nesse canal irei comentar sobre os animes da Crunchyroll e de outras produções que serão lançadas diretamente no cinema. Dito isso, roda a vinheta. A Torre de Deus, da Crunchyroll, é um anime que retrata um mundo onde pessoas e criaturas de diversos lugares têm o desejo de subir até o topo da torre para alcançar os seus desejos. E esses desejos são variados. Vai desde o desejo por vingança, poder, orgulho, honra, até o desejo de querer encontrar a pessoa que gosta, que é no caso do nosso protagonista, Ban, que logo no início do primeiro episódio, ele pretende subir até o topo da torre porque ele quer reencontrar Rachel, que foi a garota que cuidou dele, que protegeu, que deu atenção quando ele estava no subsolo. O desejo de Rachel é de ver as estrelas, porque, segundo ela, não dá mais para viver nesse mundo sombrio, de caos, que é fora da torre. E um detalhe importante que é mencionado logo no início do anime é que o guardião, Coelho, ele relata que todas as respostas de dúvidas e questionamentos que você vier a ter, você só vai poder ter as respostas se subir no topo da torre. Ban e Rachel têm algo em comum. Eles são irregulares. Irregulares são pessoas que não seguem as regras da torre. E nesse sentido, ele pode praticar ações que podem ser imprevisíveis e, de certo modo, incompreensível para todo o sistema da torre. O que difere o Ban de Rachel é que desde o começo do anime já dá para perceber que Ban tem um poder absurdo, monstruoso, só que ele desconhece o poder que tem. E isso é algo muito interessante porque ele não lembra das coisas que aconteceu da vida dele antes de conhecer a Rachel. Esse poder monstruoso que ele tem começa a ser despertado na medida que vai transcorrendo os episódios, e a Rachel parece ser uma humana comum, sem nenhum tipo de habilidade, que entrou dentro da torre por uma questão de sorte. Antes de fazer o teste para entrar na torre, Ban conhece uma das princesas de Jarrad, que parece ser a mais forte de todas. E nesse encontro com a princesa Yuri, ela já desde o início tem uma simpatia por ele. Provavelmente pelo fato dela sentir o poder que Ban guarda dentro de si. Por conta disso, ela acaba ajudando nesse primeiro momento, dando-lhe emprestado a espada do Maço Negro. Se estabelece uma relação de amizade e gratidão por parte de Ban. Dentro da torre, Ban faz amizade com o Khan, que é um moleque muito inteligente e estrategista, que juntamente com outros personagens acabam passando nos testes e subindo para os próximos níveis da torre. Agora eu irei revelar sobre alguns mistérios que rondam a Torre de Deus. Primeiro, com relação às princesas de Jarrad. Em um determinado episódio, é revelado que elas não podem se envolver sexualmente com homens. Elas não podem ter relações para não dividir o poder com outros humanos não merecedores. Mas será que isso mesmo é verdade? Será que não tem outras coisas por detrás do fato delas serem proibidas? Um outro mistério também, que ainda não foi revelado, foi com os Rankings. Os Rankings, eles são pessoas que conseguiram subir ao topo da torre e aí se tornaram um Ranking. Só que já deu para perceber que existem níveis e habilidades diferentes dos Rankings.
E um outro mistério bastante intrigante é com relação ao passado do Ban, porque ele não lembra de nada de quem ele era antes de conhecer a Rachel. Também é revelado algo muito intrigante que é com relação aos três olhos que é mostrado dentro da caverna que o Ban está, como se fosse uma pintura rupestre. Esses três olhos é mostrado no maço negro da Yuri. Então, se a Yuri é uma das princesas que foram criadas, o que seria então Ban? Porque aqueles olhos mostrados na caverna não é à toa. Será que Ban é um filho de Gerard que foi abandonado? E a única intenção, pelo menos até esse momento, é de encontrar Rachel. Nada mais do que isso. Então, enquanto os outros estão buscando riqueza, desejo de vingança, poder, ele tem um sentimento totalmente puro e inocente. É claro que esses personagens que no primeiro momento é motivado por sentimentos ruins para chegar até o topo da torre, eles vão refletindo, podemos dizer, até revendo muitos posicionamentos, muitas escolhas que eles tinham feito, e isso acaba provocando mudanças significativas para eles. Outro fato importante que deve ser mencionado sobre Ban é que a aparente fraqueza dele, ele acaba não tendo o papel principal ao longo da primeira temporada. Outros personagens se destacam muito mais do que ele. No entanto, ele que é o principal responsável por unir as pessoas com personalidades diferentes e formar uma equipe, em sua maior parte, unida para conseguir vencer a outra equipe concorrente em um desafio. Então, a gente percebe que, até mesmo para os objetivos da torre, que é relatado pelo um dos rankings, que para chegar ao topo da torre não precisa apenas as habilidades técnicas, a força física, e sim a outras questões, como inteligência, questões emocionais. Então, assim, muitas conquistas e vitórias ali deles, da equipe, para subir do nível, teria sido impossível. Até porque não iria nem conseguir formar uma equipe por conta das divergências que existiam entre eles. Agora eu vou entrar na parte da teoria que eu acredito que o anime tem fortes referências. A Torre de Deus tem semelhança com a história bíblica da Torre de Babel. Caso vocês não saibam, a Torre de Babel tem duas versões. Uma delas disse que o neto de Noé pensou em construir a torre para evitar que os seus parentes morressem caso tivesse um novo dilúvio, como aconteceu na época de Noé. E uma outra versão diz que ele construiu a torre para ficar mais próximo de Deus. Mas essa proximidade que ele queria ter com Deus não era para adorar, e sim por um sentimento de vingança pelo fato de boa parte dos seus familiares terem sido dizimados com o dilúvio. Então, nesse sentido, ele queria se vingar de Deus. E essa segunda versão da Torre de Babel, que eu acredito que o anime vai, de alguma forma, tirar uma referência desse mito. Para construir a Torre de Babel, foi necessário o neto de Noé ter juntado vários homens de diversos lugares do mundo, de raças diferentes, para poder construir a torre. E que nós vemos no anime são pessoas, criaturas de diversos lugares junto dentro da torre pelo mesmo objetivo, que é o que? Subir ao topo da torre e de se tornar um deus. Então essas semelhanças eu acho bem pertinente, porque para mim faz um grande sentido eles pegarem essa ideia da Torre de Babel no desenrolar da trama. Aviso, pessoal, agora eu vou dar spoiler do anime. Então, pois bem, no último episódio, Ban e Richo vai fazer parte de um teste com sua equipe para subir para o próximo nível. O que eu quero revelar aqui é que quando Ban está lá jogado no fundo do mar e acorda, a primeira coisa que ele pergunta é: onde está Rachel? Meio sem entender, fala: por que você está preocupado com ela depois de tudo que ela fez?
e aí isso de alguma forma acaba confundindo a mente dele, acaba tendo um conflito consigo mesmo e traz a lembrança do momento que ela empurra ele para o fundo do mar. Essa garota aproveita da situação e fala para ele a mesma frase clichê que o coelho guardião falou no primeiro episódio, que é o seguinte: todas as respostas estão no topo da torre. E ao ouvir isso, Ban responde de forma magnificamente. Veja só. 塔の上に答えがあるもんか。答えは僕が見つける。僕が決める。そのために僕は登るんだ。 E falar dessa maneira, para mim isso remete à ideia de que muitos acontecimentos que acontecem em nossas vidas e nós não compreendemos direito, sempre atribuímos essas respostas a uma entidade, só ela que pode nos dar as devidas respostas. E por isso que a ideia de subir o topo da torre é encontrar todas essas respostas. E a gente vê que cada um dos outros personagens tem um sofrimento, tem uma dor, tem algo que acaba dificultando o desenvolvimento pessoal deles por conta de não compreender, por conta de não elaborar, por conta de não ter superado esse fato, esse acontecimento ruim que teve em sua vida. Só que com Ban é diferente. Ele fala que o seu destino, as respostas sobre as coisas que ele não consegue compreender no momento, não significa dizer que ele tem que necessitar que as respostas só possam ser feitas ou direcionadas a Deus. E que ele mesmo, no seu próprio caminho, na sua própria jornada de vida, ele pode encontrar essas respostas. E isso acabou sendo, de certo modo, causou um impacto, um choque para a personagem de cabelo vermelho. Eu percebo que, além de todo o poder monstruoso, absurdo que o Ban tem para revelar, é fato incontestável que o poder dele de lidar com essas questões de sofrimento é muito mais bem amadurecida na mente dele do que nos outros personagens. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Gostaria de saber o que vocês acham dessa minha teoria e que teorias vocês têm sobre essa primeira temporada Torre de Deus. Tá? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.